Olá a todos que nos acompanham aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias. Quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, teu comentário para a gente. Acompanhe metsu.com com todas as atualizações e também conteúdos abertos que você pode acompanhar, como por exemplo o monitoramento de raios e imagens de radar. Acesse lá metsu.com com todas as informações de tempo e clima para a sua região. Vamos falar do mês de maio que começa com o Oceano Pacífico mais quente, na parte leste, no Ninho 1+2, que a gente tem falado bastante aqui na Metsul. E na região central, onde se configura o Ninho ou Laninha, o Pacífico também tem apresentado um aquecimento rápido nessas últimas semanas. Estamos ainda em neutralidade climática. E o mês de maio, então, começa nesse quadro de neutralidade climática e analisando os diversos modelos de clima. A equipe da Metsu avalia que o mês de maio, primeiro, terá uma grande variabilidade de volumes de precipitação, ou seja, haverá áreas em que a média histórica poderá ser atingida e outras áreas em que a chuva, o volume de chuva ao longo do mês ficará abaixo do normal, do esperado para o mês. Interessante destacar também que nós devemos ter episódios de chuva forte, poderemos ter episódios até trazendo alguns transtornos, como alagamentos. Essa primeira semana de maio já tem um indicativo aí de volumes altos de precipitação e uma certa irregularidade na chuva, mas quando a gente compara a meses anteriores, há uma expectativa do aumento de volumes de precipitação e num número maior de cidades com volumes mais perto da média histórica. Aqui eu coloquei o multimodelo dos Estados Unidos, ele tem um indicativo de chuva dentro da média aqui para o mês de maio, em grande parte do centro-sul do Brasil, um pequeno sinal aqui de desvio abaixo da média entre Paraná e Mato Grosso do Sul, mas em geral chuva dentro da média histórica em municípios e estados da metade sul do território nacional. Quando a gente vai olhando semana a semana, e aqui o modelo europeu, nas áreas em verde, chuva acima da média, nas áreas em amarelo, chuva abaixo da média, a gente vê que nessa primeira semana de maio, que entre o dia 1º e 8 de maio, há uma perspectiva de chuva acima da média no sul do Brasil. Nós teremos um evento importante de chuva na semana que vem, uma frente semi-estacionária vai atuar entre principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, hora um pouco mais ao norte, hora um pouco mais ao sul, mas serão vários dias seguidos de chuva que provavelmente vai fazer com que algumas cidades, acredito mais até que da metade norte do Rio Grande do Sul atinjam a média histórica do mês de maio. Quando a gente vai para a segunda semana, a gente vê que seca, que diminui a condição de chuva, uma massa de ar mais seco deve atuar, favorecendo dias de sol. A gente vê que aqui volta a chover mais no centro e sul, no centro e leste do território nacional. Então, seca no sul e a chuva volta mais um pouco deslocada para o norte. Na terceira semana de maio, chuva dentro da média, algumas áreas com mais chuva aqui entre Mato Grosso, Goiás, São Paulo, parte de Minas Gerais, e diminui a condição de chuva no sul do Brasil. E por fim, a última semana do mês, também com um sinal de chuva acima da média em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e chuva dentro da média aqui no Rio Grande do Sul. Então, em geral, a primeira semana do mês com volumes mais altos de precipitação, a segunda mais seca, a terceira tendo instabilidade, alguma instabilidade, mais para o final do mês voltando a chover mais forte. Então, temos em geral toda uma condição, quando a gente abre essa projeção para maio, olhando semana a semana, que nos traz um cenário mais otimista em relação à chuva e que ajuda a recuperar as áreas afetadas pela estiagem, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Quando vamos falar de temperatura, o que se vê? Não há previsão de extremos, nem de muito calor, nem de muito frio para o mês de maio. Haverá aquela condição de variabilidade normal desta época do ano. Maio é o último mês do trimestre de outono, então teremos períodos de calor sim, e teremos períodos em que a temperatura vai cair. E mais, é preciso lembrar que nesta época do ano as noites vão ficando bem mais longas, então qualquer massa de ar frio, qualquer sistema de alta pressão atmosférica que chega ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina e Paraná, tem uma maior facilidade em impactar a temperatura por essa condição natural desta época do ano. De novo, quando a gente vai olhar o multimodelo dos Estados Unidos, a gente vê até uma tendência de temperatura um pouco, ligeiramente acima da média aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Paraná mais dentro da média, tem um sinal forte ali de temperatura acima da média no centro do país. Mas essa condição aqui, a gente acredita até que aconteça, mas a gente tem que pensar que é média mensal, né? Numa média, a gente tem altos e baixos da temperatura. Já nessa primeira semana
de maio, aqui tem um sinal da mesma forma, azul, temperatura abaixo da média, vermelho, temperatura acima da média. A gente vê esse sinal da massa de ar frio que vai avançar com a chuva nessa primeira semana de maio, até porque com instabilidade, com nuvens, com chuvas tardes serão um pouco mais frias neste começo de mês, a temperatura não vai subir, então isso já tem um declínio da temperatura máxima. Aqui a previsão para a segunda semana, a gente não vê nada muito significativo aqui no sul do Brasil, aqui provavelmente associado à instabilidade. A terceira semana de maio também, dentro da média histórica, que é a previsão para o centro-sul do Brasil, algum desvio negativo ali entre Paraná e São Paulo, mas aqui já para a última semana uma tendência de temperatura dentro da média. Então a gente não vê um sinal forte nem de calor nem de frio aí ao longo do mês. Muitas pessoas nos perguntam se vai ter o veranico de maio. A gente tem que lembrar que pela bibliografia, veranico é um período de 4 a 5 dias de temperatura mínima e máxima acima da média. Usando Porto Alegre como exemplo, seria mínimas acima de 12 graus, máximas acima de 25 por um período de 4 a 5 dias ou mais. E a gente já agora tem a chuva nessa primeira semana de maio, vai ter um período seco logo na sequência, provavelmente vai aquecer, embora as noites e madrugadas sejam um pouco mais frias, mas para configurar ou para falar ou prever uma condição de veranico só no curto prazo. Geada, o número de ocorrência de geadas tende a aumentar no mês de maio, justamente porque tem essa condição de noites mais longas e com a chegada das massas de ar frio há uma condição mais favorável ao risco de geada. E estatisticamente, para finalizar, os nevoeiros são muito mais frequentes no mês de maio. Já tivemos alguns nevoeiros importantes em abril que afetaram não só o Rio Grande do Sul, mas parte de São Paulo, Paraná, até com prejuízos nas operações dos aeroportos. E essa frequência de nevoeiros tende a aumentar bastante agora ao longo do mês de maio, impactando a visibilidade, preferencialmente nas madrugadas e começo das manhãs. Então a gente vai perceber também esse outro fenômeno típico desta época do ano, com uma frequência bem maior ao longo do mês de maio. E você fique acompanhando a previsão de curto prazo, que é onde a gente consegue detalhar as regiões de maior risco, seja de geada, seja de chuva, de temporal e também de nevoeiro. Então, ao longo do mês, a Metsul vai estar acompanhando, prevendo e detalhando todo este cenário para todo o território nacional. Uma boa semana e um bom mês de maio aí para todo mundo. Até mais.